Olá a todos, meu nome é Felipe Fernandes Tolentino e irei apresentar o resumo intitulado Investigação do efeito de variáveis de processos fotocatalíticos na biorremediação de efluentes contaminados com cromo 6. Estou aqui representando também os autores Igor Geraldo Fiuza Costa e Fabiana Regina Xavier Batista. Para dar início então ao nosso estudo, precisamos falar um pouco do nosso objeto principal, que é o cromo. O cromo é classificado como um metal de transição na tabela periódica e, quanto à sua oxidação, ele apresenta-se principalmente no formato trivalente como o cromo 3 e formato hexavalente como o cromo 6. Uma curiosidade é que o cromo faz parte da dieta do ser humano, ele é encontrado em diversos alimentos, claro, em quantidades pequenas, né, essenciais à vida, e a ação dele é potencializar como a insulina age no nosso organismo. Então, o cromo presente nessa dieta é o cromo 3, porque o cromo 6, o hexavalente, ele é extremamente tóxico ao ser humano, como por exemplo, ele tem caráter cancerígeno e também ao meio ambiente, à natureza. E também o cromo vem ganhando muito espaço na indústria, principalmente nos últimos anos, sobretudo na indústria madeireira e de metais. Então, outras indústrias também aplicam o cromo, destacando um pouco essas, a madeireira é na aplicação no formato de arseniato de cobre cromatado, onde ele vai atuar como um conservante para preservar a madeira nesse processo industrial madeireiro. Na questão das ligas, podemos citar o aço inoxidável, com mais ou menos 8% em média de percentual de cromo. A indústria de couros também vem crescendo bastante, pois o cromo é o favorito dessa indústria na parte de curtição do couro, onde é uma etapa do processo de produção dele, em que há maior resistência a maiores temperaturas, a ação de micro-organismos. Então, a etapa de curtição de melhoria desse couro utiliza cromo. E também a indústria automobilística pelo famoso processo de cromagem, no qual é depositado por reações eletroquímicas o cromo em placas utilizadas nos automóveis. Diante disso, então, por um lado, eu tenho as indústrias cada vez mais utilizando o cromo em diversos processos, em diversas áreas industriais. Por outro lado, eu tenho a toxicidade desse metal em grandes quantidades, principalmente o formato hexavalente, que é extremamente tóxico, como visto. Então, diante disso, é necessário termos um tratamento, né, desse efluente, desse resíduo industrial, para evitar a contaminação do meio por esse resíduo desse cromo, ok? Uma alternativa, então, é o estudo da redução desse cromo hexavalente, tratamento desse metal pesado por biorremediação. Especificamente, um estudo aborda a fotocatálise na presença de algas verdes, a biorremediação também de outros metais pesados, como por exemplo chumbo e mercúrio, com outros micro-organismos, como por exemplo cianobactérias, algas, fungos. E aqui vamos focar então no tratamento do cromo hexavalente por esse meio de fotocatálise, utilizando então algas verdes. Mais especificamente, o estudo da microalga Chlorella vulgaris, né, nessa redução desse cromo, nós temos já alguns dados pré-estabelecidos ou estudados anteriormente. Entre eles, o meio reacional necessita de um óxido, que vai funcionar como catalisador desse meio reacional, e como, por exemplo, abordado foi o dióxido de titânio. E os principais parâmetros, né, que vão influenciar esse processo são o pH, temperatura, concentração inicial de alga e cromo e o tempo, então, de exposição à fotocatálise e agitação do meu meio. Essa reação de redução desejada, do cromo 6 ao cromo 3, ela acontece principalmente, né, na microalga pela formação de radicais ativos, como o peróxido, superóxido, também a hidroxila, que nos mecanismos da reação, nas etapas da reação, vão permitir a redução desejada. Aqui será abordado principalmente o pH do meio, mas não o pH da reação em si, porque ele já temos informações do pH ótimo dessa reação nessas condições de microalga e fotocatálise. O que será trabalhado a partir desse pH será a microalga em si, a Chlorella vulgaris, e como ela vai impactar na minha reação, a ligação dela com o pH.
Antes disso, aqui um esquema então da reação, né, para ilustrar melhor como ela ocorre. De um lado nós temos a reação de oxidação, formando radicais livres, como dito, e do outro lado então nós temos a reação de redução, onde vai ocorrer a etapa de redução do cromo. De um lado aqui também temos a partícula do catalisador utilizado, né, no caso foi de titânio. E também, como é uma fotocatálise, temos a energia luminosa aqui presente, né? Uma energia contabilizada para promover a reação desejada nesse meio. Então, como dito, o pH será abordado aqui, mas não o pH ótimo para ser descoberto, porque nós já sabemos que o pH ótimo da reação é o 3, já foi determinado. Só que o pH de cultura da microalga Chlorella vulgaris, ele é um pH neutro. Então a microalga era retirada do seu meio de cultura nesse pH, inserida no meio reacional para a reação acontecer. Então ela sofria uma diferença de pH já na hora da reação. Então a ideia é previamente adaptar a microalga Chlorella vulgaris do seu pH neutro ao pH 3 e utilizar a microalga adaptada ao pH ácido na reação. E isso temos em mente que essa microalga adaptada terá um rendimento maior do que a microalga que não foi adaptada, que é retirada do pH neutro e utilizada no pH 3 da reação. Para então cumprir esse objetivo de adaptação da microalga, foi feito os seguintes métodos. Primeiro, pegou-se a amostra original da microalga em pH neutro, o meio de cultura da microalga é o BBB modificado, e reduziu-se esse pH uma unidade desse meio por auxílio do ácido clorídrico e hidróxido de sódio, né, no pH-ômetro. E com essa redução de uma unidade, fez-se o repique da microalga nesse novo meio. E depois de um tempo, temos então a verificação da sobrevivência, se ela conseguiu se adaptar ou não a esse novo pH, uma unidade menor. E essa verificação era por espectrofotometria. Então, a partir das curvas de calibração, método gravimétrico, era possível verificar a concentração celular presente nesse novo meio após esse período de adaptação, para ver se a microalga sobreviveria ou não. Dada a sobrevivência, era reduzido mais então uma unidade, né, voltando ao passo inicial, mais uma unidade de pH novamente pelo mesmo método, até então fazer o repique e depois de um tempo verificar novamente sobrevivência pelo mesmo método, até obter a redução ao pH desejado, pH 3, e ver se a microalga conseguiria sobreviver a todos os pHs de unidade até o pH 3 para ser utilizada então na reação. Aqui temos algumas imagens, né, da microalga cultivada no meio BBM modificado. A coloração da Chlorella vulgaris é um verde escuro bem acentuado, é bem visível. Então temos aqui desde o pH 7 original, passando pelos pHs até o pH 3, que é o pH final, e já visualmente já podemos identificar a presença de biomassa algae nesse pH 3. Então, além da espectrofotometria, já visualmente já podemos ver que a microalga conseguiu suportar essa adaptação de pH saindo do 7 neutro até o 3 da reação, né, desejada. Então, houve uma adaptação, sim, dela, a gente obteve êxito nessa adaptação. E, como dito, é esperado que essa microalga tenha um maior desempenho, né, já que ela já está adaptada ao pH 3 da reação, do que a microalga que é retirada do seu meio neutro e inserida já no pH da reação 3 diretamente, sem passar por essa adaptação. Por fim, a técnica abre portas então para ser utilizada em outros micro-organismos e outras biorremediações, até de outros efluentes que tenham essa diferença de pH. É possível então aplicar essa adaptação para verificar e otimizar esses processos existentes. E também pode-se investigar outros fatores que influenciam na microalga e na reação, como por exemplo a temperatura e o óxido, visto que a microalga conseguiu se adaptar a esse novo pH. Então nós agradecemos a atenção de todos e agradecemos ao evento e à organização pela oportunidade de participar.